Olá, então vamos aqui, continuando com o nosso assunto sobre gentileza. Eu trago para vocês, eu não, o Coque traz para vocês um texto, Você é. Você é gentil? Mas o que é gentil? Se a gente olhar no dicionário, gentil e gentileza. Gentil é quem é delicado, quem é amável, quem é agradável. Tudo que a gente quer do nosso amigo, não é? Que ele seja amável, delicado, agradável. A gente quer isso dos nossos amigos, dos nossos familiares. Mas pode ter certeza que eles também querem isso de você. Então, gentileza é isso, delicadeza, cortesia, é uma ação nobre ou uma ação amiga. Quando você tem uma ação nobre, quando você ajuda, quando você acolhe, quando você para ouvir, isso é ser gentil. Pede licença, você está sendo, e não vai empurrando, isso é ser gentil. Então, gentileza, seja gentil. Então tem um texto muito bonitinho. Olha só, o que essa criança está fazendo? Com provavelmente o avô, o idoso. Então, ele tem dificuldade de amarrar o tênis? Ou não tem dificuldade, mas a criança está amarrando o cadastro para esse senhor, porque ele está ajudando, ele está sendo gentil. Ele está fazendo uma boa ação. Ele está sendo gentil, cuidadoso com ele. Então, gentileza gera gentileza. Você provavelmente já ouviu falar sobre esse assunto que eu vou explicar para vocês de onde ele surgiu. Esse ditado. As pessoas gentis, elas são atentas e delicadas. Têm sempre um gesto de cuidado e de respeito com todos. Sabem se colocar no lugar dos outros. São capazes de pedir desculpa quando erram. São solidárias e companheiras. São capazes também de resolver muitos conflitos e ajudam a tornar o ambiente sempre melhor. Então, gente, nós, numa sala de aula, precisamos muito, muito ser gentis para tornar o nosso ambiente sempre melhor. Então, agora vem o texto. Você observe se você age como retrato essas imagens. Observe se você age assim. Ou se conhece pessoas que comportam desse modo. Então, vamos lá. Você já percebeu que no dia a dia vivenciamos várias situações em que precisamos pensar no modo coletivo? Pensar em todos que estão naquele grupo. Isso acontece em casa, na escola, nos grupos de amigos, em vários momentos sociais e inclusive nas redes sociais também. Precisamos ser gentis. Pensando nisso, o que é respeito? Quais atitudes do dia a dia exigem que hajamos de modo respeitoso? Você é uma pessoa que ajuda em casa? Se você ajuda a sujar, tem que ajudar a limpar. Você é uma pessoa que apoia um amigo que está triste? Olha, que lindo, que cena bonita. O amigo está triste. Eu me coloquei no lugar dele e estou vendo que ele está precisando de apoio. E não de crítica, que aponte o dedo. Precisa de apoio. É organizado com as suas roupas e seus objetos? Será que posso dar uma olhadinha no seu armário de material escolar? Ou será que está espalhado pela casa? Será que é organizado com seu material escolar? Leva certinho o livro. Não perde as coisas. Você é uma pessoa que respeita e ocupa o lugar adequado na fila?
ou sai empurrando para você ser o da frente. Ou empurra o colega que você quer ocupar o lugar da frente. Feio, né? Ou você é aquele que, se você estiver na fila, estiver uma pessoa que está sentindo dor, que não está muito bem, um idoso, você deixa ele passar na sua frente. Você é uma pessoa que ajuda alguém que precisa atravessar a rua? Ajuda a carregar a sacola do supermercado? Você ainda não está. Para quem já está andando na rua sozinho, ou então pede ajuda para um adulto, olha, ajuda lá, está precisando. Então você está atento a quem precisa. Bom, respeito, gente, isso é respeito, isso é ser gentil. O respeito, ele não é somente pedir por favor, com licença, obrigado. É importante ter respeito pelas pessoas. Além do mais, é preciso respeitar para ser respeitado. Quando somos gentis com as pessoas, contagiamos o mundo à nossa volta e não há mais cooperação, e há mais cooperação entre elas. Muitas vezes, as pessoas mais sensíveis, que quando o outro age de forma desrespeitosa e que dói, às vezes aquelas pessoas não agem com o outro de maneira respeitosa. Pense nisso. Então, gente, gentileza gera gentileza. Que a gente tem a história, né, do profeta Gentileza. O profeta Gentileza nasceu em São Paulo, depois ele se mudou para o estado do Rio de Janeiro, acho que morou em Minas também. E aí, ele era empresário, ele tinha uma empresa de transporte, pequena, mas ele tinha uma empresa de transporte. Num belo dia, aconteceu no Rio de Janeiro um incêndio num circo. Muita gente morreu. Gente, não morreu ninguém da família dele, né? Apesar de muita gente existir a lenda de que ele perdeu a família. Não, mas houve esse incêndio. Quando aconteceu o incêndio, ele estava trabalhando no transporte, no seu caminhão. Então, ele teve um pensamento, uma visão, como ele diz, ele ouviu vozes, falando que ele tinha que largar tudo para ele ir para aquele lugar e acolher, e apoiar, e falar sobre ser gentil, ensinar as pessoas. Então, ele foi para lá, ainda um mundo cinza, acinzentado. Ele foi preso porque as pessoas precisavam se afastar e ele queria ficar nesse lugar. Lá na cadeia, ele já começou a falar sobre gentileza, sobre o bem das pessoas. E quando ele saiu, ele foi morar, ele voltou para aquele lugar onde havia tido o incêndio, plantou um jardim no lugar onde que houve tantas tristezas e ele passou a morar lá. Ele abriu mão de todo o dinheiro que ele tinha, passou até mesmo da família, e passou a viver ali. Então ele usava uma túnica branca, e ele saía distribuindo flores, e ele só comia o que davam para ele, que ele não tinha dinheiro. E ele carregava essas placas com esses dizeres, gentileza gera gentileza. Ele pintou em vários locais em viadutos do Rio, em muros, sobre palavras de bem, estas e outras. Um belo dia, a prefeitura foi e pintou tudo aquilo de cinza. Marisa Montes, passando, ela recebeu um amigo de São Paulo e ela foi mostrar isso que ela achava muito interessante. Ela cresceu vendo profeta, que ele passou a ser chamado de profeta Gentileza. Ela viu. E aí ela foi mostrar para o amigo dela, só que quando chegou lá a tinta estava fresca ainda. A prefeitura tinha pintado tudo de cinza. E aí começou um grande movimento para que voltasse, que recuperasse as escritas, as palavras do profeta Gentileza. E aí isso agora é patrimônio da humanidade.
A prefeitura teve que descascar, até conseguir tirar aquela tinta cinza para conseguir ver, para reproduzir, pintar de novo, igualzinho ele fazia. Isso hoje é cartão postal do Rio de Janeiro, isso é camiseta, estampa de camiseta, é patrimônio da humanidade. As prefeituras hoje têm que cuidar, não pode mais destruir isso. Vou depois deixar Marisa Montes escrever uma letra de uma música e gravou a música também falando sobre a gentileza. Eu vou deixar alguns vídeos para vocês. Então vamos lá. Quais são as atitudes próprias de uma pessoa respeitosa? Quero que você leia e marque as atitudes de pessoas respeitosas. Então vamos lá. Já conversamos muito sobre o texto, sobre a maneira de se relacionar com o outro. Vamos ver o texto. Menciona crianças gentis. Com base nisso, responda às seguintes perguntas. Letra A. Quais são as atitudes que podem contribuir para uma convivência harmoniosa? Você pode ir lá no texto e se basear no texto. Quais são as atitudes? Você pode escrever as atitudes daquelas que estão no texto ou outras atitudes que você considera que contribuem para uma convivência harmoniosa, onde há harmonia naquele ambiente. B. Como podemos resolver nossas diferenças? Gente, somos diferentes com a família, somos diferentes dos amigos, somos diferentes numa sala de aula, num grupo. Então, como que a gente resolve essas diferenças de forma harmoniosa e tranquila? Como? A gente tem que conversar. Então, é por meio do diálogo. E também a gente tem que ter uma boa dose de compreensão, né, gente? Não é? Precisamos compreender o amigo. Ele é diferente, ele pensa diferente do que eu penso, mas nós precisamos compreendê-lo. Nem todo mundo é igual. Ele tem uma vida diferente da minha. Então, compreensão, não é? Tudo isso ajuda a resolver essas diferenças. Mas você consegue compreender alguém quando você tem um bom diálogo com ele. Você verificou no texto vários comportamentos relacionados ao nosso dia a dia. Pensando neles, olha só a placa que essas crianças estão segurando. Gentileza gera gentileza. A frase na placa e o texto você trazem a mesma ideia de educação e respeito? Explique. Tá? Então, olha só. Gentileza gera gentileza. A frase na placa e o texto você trazem a mesma ideia de educação e respeito? Explique. Você acha que gentileza, gerar gentileza, é a mesma ideia de educação e o texto, isso trazem ideia de educação? Quero que você explique. Pensa, reflete sobre isso daí. Né? Agora, faça uma lista de atitudes ou ações que contribuem para a boa convivência e a preservação do ambiente na escola. Agora, o ambiente na escola. Quero que você lista essas ações que contribuem para boa convivência na escola. Muitas coisas que você pode fazer, tem coisas que pode fazer que se fizer vai gerar um problema. E tem coisas que vai tornar essa convivência boa na escola. Lista as que tornam as coisas boas, a convivência boa na escola. Gente, olha só, voltando aqui no texto, ele fala sobre você ser gentil. E na placa, fala sobre a importância da gente ser gentil. Na placa, o que eles falam? Que eu sendo gentil, eu estou gerando
mais pessoas gentis, mais ações de gentileza. Então, sim, ele tem a ideia de educação e respeito, porque quando eu posso ensinar alguém a respeitar praticando o respeito. Eu posso ensinar alguém a ser gentil praticando a gentileza. Agora forme frases usando sinais de pontuação indicados para cada cena. Olha só, eu quero, Gabriel foi pescar com o pai, ponto final. Agora eu quero uma frase com interrogação e exclamação baseado nessa imagem. A mesma coisa você vai fazer nos próximos exercícios. Tem que ser uma frase bem curtinha, né? Porque o espaço é curto. Prontinho. Vai ficar para casa o exercício da página 48. A data aqui mudou, mas para você conversar com seus familiares, aí escrever sobre um comportamento generoso que você tenha realizado ou até visto recentemente, tá? A data mudou. Vai ficar para segunda-feira. Dia 19. Não, já esqueci. Segunda-feira. Terminamos por aqui. Beijo grande.